Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal Ampulheta Filosófica. Hoje nós iremos falar de regimes totalitários, nazifascismo. Vem comigo, solta a vinheta. Primeiramente, a gente vai trabalhar o contexto mundial. Temos aí em 1918 o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que vai deixar uma série de problemas mal resolvidos, né? Podemos falar do caso aí da Alemanha, que vai ter uma humilhação muito grande, oriundo aí do Tratado de Versalhes, vai criar na população alemã um sentimento de revanchismo. A Itália está passando, apesar de ter permanecido, né, terminado a guerra do lado da aliança vencedora, vai ter aí uma vitória mutilada. Nesse contexto geral, o mundo vai atravessar uma crise, galera. A crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York. Então o mundo está passando por uma crise econômica sem precedentes. Nesse contexto, conseguimos observar que em 1917 a Rússia vai passar pelo seu processo, né? A Revolução Bolchevique, onde se instaura aí um regime totalitário de esquerda. Então a gente tem o crescimento dos partidos comunistas presente aí também na Itália, na Alemanha, entendeu? Enfim, na Europa como um todo. Então esse cenário de extrema dificuldade econômica, esse cenário de situações mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial vai dar origem aos regimes totalitários. Como os regimes totalitários eles se organizam politicamente falando? Temos aí uma supremacia do Estado, o Estado ele é único, ele é forte, é trabalhado sistematicamente aquela ideia do nacionalismo, aquele sentimento de pertencimento. Existe também a adoração ao líder, né? O líder ele acaba sendo visto como aquela figura meio que messiânica que vai levar as pessoas a uma melhor situação. E temos o desprezo pelas práticas democráticas. Os regimes totalitários, politicamente falando, eles não vão dar adesão à voz, à participação da população. E forte militarismo, é uma forma de governo na qual as forças militares vão ter uma atuação bastante considerável, bem específica na consolidação desses governos. Economicamente falando, a gente sempre tem o desenvolvimento da indústria nacional. Geralmente, quando se fala de regimes totalitários, a gente tem o desenvolvimento da indústria bélica, né? A produção aí de armamentos, a gente tem realização de obras públicas, entendeu? Para dar aquela falsa visão de desenvolvimento, né? Na economia. Como é que se encontra aí essa ideia, né, dos regimes totalitários a respeito da sociedade? Temos um grande apelo às massas, os líderes vão desenvolver uma série de discursos bastante inflamados, eles vão trabalhar esse sentimento de pertencimento, né? Leva em consideração que o nacionalismo ele é bastante carregado nesses regimes. A respeito da cultura, temos aí censura, os meios de comunicação não podem expor sua opinião, principalmente se suas opiniões vão contra o sistema vigente. Eles têm um determinado controle do sistema educativo, né? Uma base super importante da sociedade. Há uma modificação do sistema educativo para que possa cada vez mais trabalhar o nacionalismo, trabalhar a adoração ao líder. Temos a manipulação do sentimento coletivo e temos aí também a arte voltada ao regime. Toda a produção artística para enaltecer o regime, a figura do líder, o líder passa a ser bem visto, né? Galera, agora nós vamos falar sobre o fascismo italiano. Como é que se deu aí o fascismo na Itália? Primeira coisa que a gente deve observar que, como eu havia dito, na Itália vai passar por uma vitória mutilada da Primeira Guerra Mundial. Entendeu? O sistema de governo italiano no período era uma monarquia parlamentarista, né? O rei ele tem assim um papel mais de representatividade, mas quem realmente governa aí é o primeiro-ministro. A Itália vai enfrentar uma séria crise econômica bastante considerável aí da Primeira Guerra Mundial. A guerra acabou afetando a indústria italiana, enfim, todo o território italiano.
E dentro da Itália a gente vai ter também o crescimento do Partido Comunista, que a cada dia vai tendo mais adeptos, vai tentando se inserir de uma maneira ou de outra na vida política, fazendo oposição ao surgimento, né, desses partidos comunistas. Em 1919, as faces de combate, né, era um grupo específico aí do exército, que vão ficar conhecidos como os Camisas Negras, liderados aí pela figura emblemática do Benito Mussolini, ele que mais adiante vai ficar conhecido como Dulce, o grande guia do povo italiano. Ele acaba consolidando suas bases políticas. Em 1921, através dessas ideias difundidas do Benito Mussolini, ele vai acabar fundando, né, o Partido Nacional Fascista. Então, o Partido Nacional Fascista, ele nasce como uma oposição ao surgimento dos partidos comunistas. Ele vai receber aí um apoio bastante considerável da classe média e também da burguesia, devido ao seu projeto aí de desenvolvimento industrial. Em 1922, com a ideia, né? A gente vive aí uma Itália que está passando por dificuldades de administração, o governo está bastante, como posso falar para vocês, o governo está em declínio, ele não tem uma opinião pública favorável. Em 1922, Benito Mussolini, aí, liderando os Camisas Negras, vai desfilar com aproximadamente 50 mil homens sobre Roma, no que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. E o que ele vai exigir? Ele vai exigir do governo que um estabelecimento da ordem, né, de uma organização, estava muito bagunçado. E observando, né, nesse período a gente tem uma monarquia parlamentarista, quem está no governo é o rei Vítor Emanuel III, e ele vai acabar observando essa movimentação dos Camisas Negras e acaba convidando o Benito Mussolini para fazer parte do governo, né? Acaba chamando aí o Benito Mussolini para se tornar o primeiro-ministro. Assim que o Benito Mussolini ele assume esse cargo, que querendo ou não se torna aí a figura de frente, o principal líder da Itália no período, ele começa a colocar em prática o seu plano, né, o plano do seu governo. E dentre várias e várias modificações que ele acabou fazendo, eu coloquei aqui as mais consideráveis. Primeiro ponto aí, a perseguição da oposição. Todo mundo que não concordava com a sua ideologia, ele acabava perseguindo. Há quem diga que logo após ele ter assumido, as eleições vão ser fraudadas, né? A gente tem aí eleições extremamente fraudulentas. Ele vai pegar pesado a respeito da censura, já é aí uma característica bastante específica dos regimes totalitários, né? Aquela questão da censura à imprensa. Ele vai extinguir os outros partidos vão deixar de existir, a gente vai ter um unipartidarismo. A partir de agora só existe o Partido Fascista. E ao passo que, lembra que ele tinha o apoio da burguesia, que via em Mussolini aí alguém para garantir os seus direitos, ele vai acabar criando aí, né, a lei que proibia as greves. Então o movimento operário ele vai ser enfraquecido com essa nova lei. Temos aí também aquele slogan, né, inclusive até o símbolo do fascismo, né, italiano, é um machado na qual você vai ter ali várias cerdas, né, que vão simbolizar várias pessoas, é como se fossem várias varetas, fazendo cabo e na ponta a lâmina do machado, que representa o líder. Então a gente tem, dentro dessa lógica do fascismo, um Estado extremamente forte, e aí aquela ideia que nada deve haver acima do Estado. Galera, desde muito tempo, né, desde aí a unificação da Itália, a Igreja Católica perdeu possessões de terra ali na região de Roma, né, onde desde muito tempo pertencia. E isso acabou gerando um atrito entre a Igreja Católica e a Itália, né, o governo italiano. Benito Mussolini ele vai identificar que a maioria da população italiana ela é católica. Então, em 1929, ele vai desenvolver, né, o Tratado de Latrão. É como se fossem feitas as pazes com a Igreja Católica. Ele acaba fundando aí o menor país que temos hoje, que é o Vaticano, e entrega sobre a jurisdição da Igreja Católica, e reatando os laços que a Itália tinha com a Igreja Católica. Então, gente, conseguimos identificar nesse ponto aqui como o Benito Mussolini acabou chegando até o governo, como foi a caminhada aí dos Camisas Negras, né, a marcha sobre Roma.
Agora iremos falar sobre o fascismo alemão, denominado aí de nazismo, né? Então vamos lá, pegando aí os antecedentes. A Alemanha ela vai ter um sentimento de revanchismo gerado pelo Tratado de Versalhes, que para eles foi um tratado extremamente desvantajoso, extremamente injusto com a Alemanha. Então, gente, temos aí várias cláusulas do Tratado de Versalhes, mas dentre elas, né, as cláusulas aí que se referiam à Alemanha, dentre elas temos aí a perca de territórios, a Alemanha vai perder territórios, a Alemanha vai ter que ceder a região da Alsácia e da Lorena ali para a França, uma região que já vem sendo disputada há tempos atrás. A Alemanha vai ser culpada da Primeira Guerra Mundial. Consequentemente, se ela é culpada, ela deve pagar indenização aí aos países prejudicados. Esse pagamento de indenização acabou agravando a crise econômica da Alemanha. Temos aí redução militar. Segundo o Tratado de Versalhes, a Alemanha não poderia ter mais que 100 mil homens no seu efetivo militar. Temos também a redução da indústria bélica. A Alemanha ela vai ser proibida de investir, de aumentar a indústria bélica. E aí, nesse contexto, temos também na Alemanha o crescimento dos socialistas nas eleições. Em 1919, como uma oposição ao surgimento, né, dessas ideias socialistas, vai ser fundado, né, galera, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, o Partido Nazista. Nesse momento aí, o Partido Nazista vai ter uma figura representativa que vai fazer toda a diferença aí no partido, vai ser a figura representativa do Adolf Hitler, né, o carinha do bigode aí, bastante conhecido. Ele era um austríaco. E na Primeira Guerra Mundial ele foi voluntário do exército alemão. Ele era bastante conhecido por ser um agitador político, eficiente, ele tinha uma ótima oratória, um ótimo poder de convencimento. E ele acabou tendo aí, né, o Partido Nazista acabou tendo um grande apoio da burguesia alemã, porque o projeto nazista era o desenvolvimento industrial. Hitler ele até chega a se candidatar nesse período aí, mas ele acabou sendo derrotado nas eleições. E aí, seguindo, né, as ideias, o triunfo do seu grande ídolo, Benito Mussolini, ele vai ter uma ideia de pegar os seus apoiadores, desfilar em Munique e tentar chegar até o governo através dessa forma, desse desfile militar. Isso vai acontecer em 1923. Há quem diga que antes os fascistas acabaram se embriagando e aí ficou conhecido como Putin de Munique. Ele tentou dar um golpe, mas ele acabou não conseguindo. As forças do governo acabaram prendendo essa galera. Hitler acabou sendo preso e na prisão ele vai começar a colocar em prática, né, a execução do seu livro, o Mein Kampf, Minha Luta. Então esse livro ele vai trazer os princípios básicos do nazismo. Ele começa ali a escrever, colocar princípios como a supremacia da raça ariana. Segundo Hitler, a raça ariana ela era superior, ela deveria dominar outros povos. Ele vai colocar a culpa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial sistematicamente em cima dos judeus, né? E aí a gente vai ter uma ideologia que prega uma perseguição dessa minoria. Temos também aí revanchismo nacionalista, ou seja, a Alemanha está com aquele sentimento de revanchismo, ela sente que foi injustiçada com o Tratado de Versalhes pós Primeira Guerra Mundial. E a gente vai para o conceito principal, que é o conceito de Lebensraum, que seria o quê? O espaço vital. Segundo Hitler, a Alemanha ela necessitava de uma expansão territorial para ter acesso a matéria-prima, ter acesso a um território maior para enriquecimento nacional e acima de qualquer coisa traz aquela ideia da raça ariana ser superior e ter que dominar outros povos. Galera, em 1932 o Partido Nazista ele acaba se fortalecendo, né, devido ao à crise de 29. A situação econômica da Alemanha ela se aprofunda ainda mais, entendeu? Ela acaba entrando numa crise acentuada e em 1933 Hitler é nomeado chanceler, ou seja, o primeiro-ministro. Detalhe, viu, gente? O Hitler acabou chegando até o poder não através de um golpe, foi democraticamente. Então, ele foi nomeado chanceler pelo parlamento. Então, o Partido Nazista, quando ele se fortalece, ele se torna maioria no parlamento. Em 1934, morre o presidente Hindenburg
E o Hitler, ele vai acabar acumulando os cargos. Além de primeiro-ministro, que ele já era, né, o chanceler, ele passa a ser o primeiro-ministro e presidente. E se autodenomina aí, né, o Führer, o guia, e proclama o Terceiro Reich, o grande império alemão, né? Ele vai trazer essa ideia de que a Alemanha precisa expandir, montar um grande reino, um grande império. Em pouco tempo, o Hitler consegue fazer uma recuperação econômica da Alemanha, com base na indústria bélica. Ele acaba fortalecendo a indústria bélica, acaba gerando mais emprego, consequentemente a população alemã passa, né, a consumir mais, e aí ele começa a colocar em prática a sua perseguição aos judeus. Interessante da gente observar que nesse momento a gente tem as leis de Nuremberg, né, sendo aí consolidadas, que são leis extremamente racistas. Dentre essas leis aí vai ser colocada aquela ideia de que o judeu tem que andar com a braceleta, né, se identificando. Essas leis de Nuremberg, elas vão dar origem à chamada Noite dos Cristais, na qual os judeus tiveram aí suas propriedades invadidas pelos nazistas, na qual eles quebraram as vidraças, desapropriaram, né, os judeus, enfim, confiscaram as contas. Essa noite vai ficar conhecida como Noite dos Cristais. E aí você deve imaginar, para onde é que foi essa galera? Inicialmente, o Hitler vai enviar os judeus para o gueto, né? Era uma região aí que era denominado somente para judeus, na qual eles tinham que ficar, aonde eles acabavam passando fome, não tinha assistência governamental. Então, esse vai ser uma primeira saída. A segunda vai ser a evacuação para os campos de concentração, né? A gente pode falar aí do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, que vai ser representado aí em vários filmes. Dentre eles a gente pode falar aí do filme O Garoto do Pijama Listrado, entendeu? A gente pode falar do filme O Pianista também, que faz um paralelo aí com os guetos, entendeu? E nesse momento ele começa a fazer a busca pelo espaço vital. Então ele começa a fomentar, a trabalhar na Alemanha essa ideia de que a Alemanha deve expandir, né? Então, o nazismo ele vai se concretizar dentro da Alemanha, o que vai seguir como base aí para a população alemã acabar expandindo, né? Tentando aí dominar outras regiões. Agora nós vamos falar sobre o fascismo português, denominado de salazarismo. Em 1926, ocorre um golpe militar em Portugal, na qual é instaurada uma ditadura. E no momento em que é instaurada essa ditadura, Antônio Salazar é convidado para se tornar o ministro das Finanças, ou seja, era o Antônio Salazar que vai acabar cuidando aí dessa questão econômica de Portugal. Como ministro das Finanças, ele tem uma boa gestão, acaba superando a crise de 29, o que o deixa bastante popular, né? Acaba superando aí essa crise, e o Salazar acaba chegando ao poder em 1932. Observa, ele acaba dando um golpe dentro do golpe, o Estado Novo, na qual vai ter o apoio da burguesia. O seu projeto era com viés bastante econômico, e ele também vai ter um apoio aí do clero, que vai ver na sua figura uma pessoa que vai dar à igreja uma determinada adesão para os valores morais da sociedade. Ao contrário dos outros fascismos, né, o alemão, o italiano, ele não vai fazer um unipartidarismo, ele vai criar uma união nacional, cumprir um papel muito parecido com o papel do partido. Então essa união nacional é onde vai compor os grupos que vão dar apoio ao governo. Nesse momento ele começa a desenvolver uma manutenção colonial. Portugal perdeu as colônias aí na América, porém ainda tinha colônias aí em Angola e Moçambique, ali na África. Então ele vai começar essa manutenção, pegar mais pesado a respeito de enviar tropas para manter um controle, um domínio sobre essa região colonial. Ele vai criar a Legião Portuguesa, que vai ser um grupo militar que favorece ao regime. Vai criar também a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que visava perseguir, prender, muitas das vezes executar as pessoas que acabavam não concordando com o regime salazarista aí. Ele vai defender também a política do livro único como uma forma de manter um domínio ideológico na educação.
Ou seja, todas as escolas elas vão utilizar esse livro único. E aí o Salazar ele acaba morrendo em 1970, mas o regime não morre com ele. Tanto é que permanece até 1974. Se a gente for levar em consideração essa manutenção nas colônias aí, né, em Moçambique e na Angola, vai acabar gerando uma insatisfação popular, que pelo menos nesse período, pelo menos um membro das famílias portuguesas estavam combatendo aí na África, então muitos acabavam morrendo, então isso foi desgastando o governo. O povo acabou indo às ruas, fazendo manifestações, foram duramente reprimidos aí pelas forças salazaristas, né? E aí acaba que em 25 de abril de 1974, o povo foi para as ruas em massa. Então, essa adesão popular, juntamente com os militares aí de patente intermediária, que não estavam satisfeitos com o regime salazarista, eles vão acabar conseguindo destituir o último ditador aí desse período, que vai ser o Marcelo Caetano. E aí nesse momento a gente tem o fim do salazarismo e também das guerras coloniais. Então, esse processo aí essa revolução na qual acabou destituindo aí essa ditadura, vai ficar conhecida como Revolução dos Cravos, porque, segundo dizem, né, uma florista saiu entregando cravos aí aos soldados, e os soldados colocavam esses cravos na ponta das armas. Então, foi um movimento aí. Observa que há uma influência do movimento hippie aí da década de 60. Agora vamos falar sobre o fascismo espanhol, né? Conhecido também como franquismo. Em 1931, a Espanha vai passar por um processo de proclamação da República. No momento em que se proclama a República na Espanha, ela deixa de ser uma monarquia, grupos distintos com ideologias políticas diversas começam a surgir. Dentre eles, em grande adesão aí, vai ser o crescimento da esquerda, né? Crescimento de um grupo composto aí por comunistas, anarquistas, anarcossindicalistas, trotskistas, entre outros. Então, a gente tem um crescimento desse grupo tentando chegar até o poder. Fazendo oposição a esse crescimento dos comunistas aí na Espanha, vai surgir o Partido das Falanges. Falange, né, que se você for dar uma olhada no significado aí de acordo com o dicionário, também pode ser colocado aí para um grupo militar, né? Eles tinham uma orientação política fascista, era uma união dos militares com membros da igreja, tanto é que vai ficar conhecido como fascismo clerical, principalmente quando Francisco Franco acaba assumindo o poder. Então, na frente desse grupo, fazendo oposição aí aos comunistas, a gente vai ter o Francisco Franco. Tanto é que o regime fascista espanhol vai ficar conhecido como franquismo, fazendo menção a esse líder. Nesse processo a gente tem uma radicalização do Estado e a autoridade da Igreja Católica. É essa visão, é essa ideia do fascismo espanhol, do franquismo. Em 1936, ocorreram eleições e quem chega ao poder? Os grupos de esquerda. Isso acaba gerando todo um processo de revolta por parte dos falangistas, por parte da galera que acabava não concordando com as ideias comunistas, né, as ideias de esquerda. Então, para fazer oposição e tentar retomar o poder, vai surgir os nacionalistas, um grupo que vai ter os falangistas, os carlistas e também os monarquistas, apoiando aí a derrubada desse governo que se instaura, né? E aí os republicanos vão tentar se manter no poder. Os republicanos que é composto aí por liberais, líderes regionais, anarquistas, socialistas. Então eles vão tentar se consolidar no poder, tentar manter o poder, né? Tinham chegado por vias democráticas. E aí a gente tem dois grupos lutando pelo poder. Os nacionalistas, eles vão ter, inicialmente, né, vários países acabaram fazendo aí a aliança de não interferir, mas a Itália, visando uma saída para o mar Mediterrâneo, bem como a Alemanha, aí, visando recursos naturais espanhóis para alimentar a sua indústria bélica, vão dar apoio financeiro e militar. Eles vão acabar enviando, né, tropas para ajudar os nacionalistas a derrubarem os republicanos do poder. Então, gente, é interessante observar esse ponto aqui, que a Alemanha ela vai utilizar a Guerra Civil Espanhola como um tubo de ensaio para a Segunda Guerra Mundial.
eles vão enviar a Luftwaffe, né, a força aérea alemã, na qual ficou eternizado no quadro de Pablo Picasso, né, Guernica, que a Luftwaffe acabou bombardeando essa cidade aí, mostrando ao mundo a máquina de guerra nazista. Do outro lado a gente tem os republicanos, que vão receber ajudas, só que essas ajudas vão ser insuficientes. A Inglaterra, a França, a União Soviética deram apoio, acabaram dando ajuda para os republicanos, mas foi uma ajuda que não foi suficiente. Houve até a criação das brigadas internacionais, né, que se localizavam aí na região da Catalunha, ou seja, pessoas do mundo inteiro acabaram aderindo aí, né, a essa milícia. Os comunistas começaram, principalmente os comunistas, a gente tem a coluna Prestes que não deu certo aqui no Brasil, muitos deles acabaram indo para ajudar aí os republicanos resistirem a esse golpe. Levando em consideração todo esse contexto, os nacionalistas, bem mais armados, com a ajuda bastante expressiva da Itália e da Alemanha, eles acabam vencendo essa guerra civil. E aí, assim que os nacionalistas acabam vencendo, a gente tem o início aí do regime fascista espanhol, onde vai ser marcado por uma extrema violência, repressão à oposição, né? Eles vão acabar perseguindo pessoas que não concordavam com o regime e um controle político bastante centralizado, lembrando aí que é um regime ditatorial, né? Não é uma república. Então a figura do líder, ela tem um poder mais específico, né? Não tem um poder limitado. E aí, Franco acaba morrendo em 1975 e seu sucessor, aí, representante aí da monarquia espanhola, né, Juan Carlos, ele foi responsável pelo processo de redemocratização da Espanha. Então, galera, levando em consideração toda essa gama, foi assim que o fascismo se desenvolveu na Espanha e com a morte aí de Francisco Franco, o grande ditador espanhol, esse processo de ditadura acabou chegando até o final. Espero que esse vídeo tenha sido construtivo para vocês, tentei compactar da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.